Vamos falar de redação Unicamp? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a uma explicação do que pode acontecer com você na Unicamp, que é um medo racional, que é um medo que faz sentido, porém você vai perceber que não há um certo problema caso isso aconteça com você, que é, se você não sabe qual que é o gênero textual, se você não sabe produzir aquele tipo de texto que está sendo pedido pela Unicamp, você não sabe fazer um diário, você não sabe fazer um podcast, você não sabe fazer uma crônica, o que fazer nessa situação? A primeira coisa que você pode fazer é ficar feliz, porque geralmente nesses casos que é pedido um gênero textual que não é especificamente um texto dissertativo argumentativo, que é o jeito que você faz na FUVEST, no Enem, na Unesp e em vários outros vestibulares, é que há uma tendência de você ter mais de uma proposta de uma redação. Então você vai ter tanto uma proposta 1 quanto uma proposta 2, e em alguns casos outros vestibulares fazem uma proposta número 3, de que você não precisa fazer só aquele tipo de texto. Então só tem um diário para você poder fazer, só uma crônica. Você pode ter tanto um diário quanto uma crônica e você vai escolher um desses dois casos para você poder escrever. Então, você não sabe escrever, você vai ter mais de um caso para você poder escrever. Poxa, Lê, mas eu não sei escrever nenhum dos dois casos. Bom, é meio complicado agora, mas você vai entender depois que também é mais fácil com essa seguinte explicação. Se você olha para os dois gêneros textuais e você fala, poxa, eu não sei escrever nenhum dos dois, você também vai ter uma coisa que vai te ajudar, é que geralmente a Unicamp pede tipos de texto que você talvez esteja acostumado, ou que se você não está acostumado nem a ler e nem a consumir, você vai ter uma explicação sobre a sua situação, do que onde você se encontra e com quem você vai falar e para que você vai falar. O primeiro parágrafo que vai aparecer de todas as instruções das propostas da Unicamp vai falar que situação você está. Então você já sabe qual que é a situação que está sendo colocada. Diferente do Enem e de outros vestibulares, não há uma linha temática, não está escrito. Você tem que escrever um texto sobre 2 pontos e aí fala o tema. Você tem toda uma situação que você vai se encontrar e textos motivadores que vão te ajudar a você guiar o seu ponto de vista. Mas mais importante que isso é, os gêneros textuais, eles são explicados o que se espera que você escreva. Então se a gente olha para a proposta 1, quando a gente tem em 2021, então o pessoal que estava em 2020, para poder entrar em 2021, na Unicamp, tinha aqui, que falava que a pessoa era um candidato a vereador na campanha, resolver a situação polêmica da escola pública em que estudou, porque ela foi fundada em 1965 e tem 2 estátuas históricas falando sobre um bandeirante, que é o Anhanguera, um jesuíta, que é o Padre Anchieta, e aí também falaram como passou despercebida pela maioria dos estudantes, e aí em 2020, por conta do Black Lives Matter, tem a situação que estão começando a questionar esses monumentos erguidos de colonizadores escravagistas e também faz com que você tenha depois uma explicação que você vai fazer um discurso político. Porém, perceba que nessa situação vai ter a letra A e a letra B explicando o que espera que você faça. Então espera que você faça um balanço das 2 visões e disputa. Então você coloca as 2 visões que estão aparecendo nessa discussão e depois que você vai ter que assumir uma posição sobre como agir diante do dilema da retirada ou não das estátuas, argumentando no sentido de convencer os estudantes ali presentes. Então você já sabe o que você tem que fazer. Então um discurso político, ele não é difícil. Você talvez já tenha visto no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não é um tipo de texto que está falando algo tão impossível que você já não tenha consumido ou visto. E se aparecer um texto que você não está acostumado, como é um caso do diário que aconteceu nesse mesmo ano? Bom, a primeira coisa que vai aparecer é uma situação para você, então você vai ter um primeiro parágrafo explicando sua situação, então que você se encontra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, que também deixa mais exposto à infecção pelo coronavírus, e também você se sente indignado com a negligência do Estado, falando que em um ato de resistência psíquica e também de política, você escreve um diário para registrar o seu testemunho. E olha só, de novo, destacado, falando para você que você vai escrever um texto de entrada para o seu diário. Muito bem. E você vai narrar um episódio que você corre o risco de contrair a Covid por conta do trabalho, e letra B, denunciar a partir desse episódio a necropolítica como forma de organização do Estado negligente em relação à saúde dos mais vulneráveis. Poxa, Lê, mas eu não sei o que é necropolítica. Tudo bem. Nesse texto, o primeiro texto motivador que apresenta para você é o que é necropolítica. Então já vai aparecer para você. Mas olha que mais legal. Embaixo vai ter o quê? Diário é um gênero textual, geralmente de caráter íntimo, e que se fazem anotações de experiências pessoais cotidianas, e que é organizado pela data de registro dessas anotações. Alguns diários podem ultrapassar o interesse privado do seu autor e interessar a outros possíveis leitores, seja pela pertinência às reflexões pessoais,
seja por documentar uma época histórica. Isso eu retirei de uma definição de algum dicionário? Não, isso estava presente já na Unicamp para você poder saber o que é um diário. Então nada da Unicamp vai ser colocado para você que você não consiga escrever ou que você espera-se que saiba tudo. Na Unicamp não se espera que você saiba todos os gêneros textuais existentes. Então é isso. Fique tranquilo que quando aparecer o texto da Unicamp vai aparecer mais de uma proposta e se você não tem esse costume de ver esse tipo de texto, vai aparecer uma explicação e vai aparecer o que você precisa escrever. É bem tranquilo, você não precisa saber todos os gêneros textuais existentes numa língua para poder conseguir fazer a Unicamp. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se tem algum pedido, alguma sugestão, alguma reclamação, escreve nos comentários, por gentileza. Você quer saber de um gênero de textual específico? Você quer saber um tema que aconteceu? A leitura de um texto, uma análise de um texto bom, ruim, abaixo da média? Escreve nos comentários, por favor. Muito obrigado por você ter visto o vídeo até agora e é isso.